Neste exemplo, uma viga bioapoiada sobre carga distribuída triangular, conforme nós vemos aqui na figura. Temos já as reações indicadas, elas são calculadas através do equilíbrio. Nós vamos, então, em busca das equações das solicitações internas para depois graficar, desenhar os diagramas de solicitações. Quantas seções são necessárias no caso de uma carga desse tipo? Um trecho de viga em que apenas temos uma carga desse tipo, triangular, distribuída triangular. Apenas uma seção. Seção S1. Então, se nós cortarmos nesse ponto, ou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nós temos aqui um diagrama de corpo livre, que é o diagrama que a gente vê representado aqui, que caracteriza todo esse trecho de estrutura que nós temos aqui com essa carga distribuída triangular. Aqui nós temos a seção S1 e as solicitações que acontecem na seção S1. Normal, cortante, momento fletor. O X, nosso sistema de referência para cálculo de momentos, ou da posição do S1, está aqui localizado. Ele vale, então, as equações que surgirão do equilíbrio, valem para todo o trecho de carga distribuída. Além disso, é importante que a gente identifique a função que caracteriza essa carga distribuída triangular. Nós temos aqui o valor máximo dela, mas em um ponto X qualquer, ela vai ter uma expressão que caracteriza ela, uma função linear. E essa função é um Q de X igual a Q0 Lx. X igual a zero, nós temos zero, e x igual a L, nós temos Q0. Essa é uma função linear facilmente identificada e vai caracterizar, então, o valor máximo, o valor de Q para qualquer x nesse trecho de carga distribuída. Vamos em busca das expressões que caracterizam as solicitações internas. De que forma? Equilíbrio. Convenção de sinais adotada, segue sempre, utilizo sempre a mesma convenção. Primeira equação de equilíbrio, somatório de forças em X. O que temos em de forças em X? Apenas NS1. Então, NS1 igual a zero. Não temos normal em todo esse trecho de viga. Somatório de forças em Y, temos aqui essa força concentrada, essa carga distribuída, mais esse VS1 cortante. Lembrando que essa carga distribuída, o valor dela tem que ser multiplicado por x vezes 1/2. Nós temos uma carga distribuída triangular. Esse valor que nós temos aqui, vezes o x, esse valor é a própria expressão, vezes o x vezes 1/2. É o que nós temos aqui. Força positiva, carga distribuída negativa e cortante negativo. Q de x vezes 1/2. Nessa segunda linha da equação do cortante, nós isolamos o cortante para o outro lado, nós temos essa expressão, esse termo. Aqui nós já substituímos o Q de x por essa quantidade, está aqui. E nós vemos, então, que a expressão do cortante, ela fica como uma expressão quadrática, né? Uma função de segunda ordem. Podemos, inclusive, encontrar os valores do cortante, tanto no início do trecho quanto no final do trecho. Simplesmente substituindo aqui nessa expressão
o x igual a zero, nós encontramos essa quantidade. Se nós substituirmos por L, nós vamos encontrar essa quantidade. Falta ainda nós trabalharmos com momento. Já encontramos normal. Mais umas observações aqui que foram colocadas que eu acabei esquecendo. Então, tanto em x igual a zero quanto em x igual a L, é só substituir aqui. Nós encontramos, então, valores no início do trecho da estrutura analisada, um valor positivo e no final um valor negativo. Entre esses dois valores é de se imaginar que exista um zero, certo? Se a gente tem uma função que numa extremidade do intervalo, em x igual a zero é igual a um valor positivo e lá no final é um valor negativo, podemos ir em busca, inclusive, de um valor de cortante igual a zero. É simplesmente utilizar essa expressão, igualar a zero. E ao igualar a zero, nós vemos, então, qual é o x em que o cortante é igual a zero. Todos esses valores, x igual a zero, x igual a L, os valores que nós temos do cortante, mais o ponto em que o cortante é igual a zero, nos auxilia a graficar a função cortante futuramente. Agora sim, vamos em busca do momento. A equação continuamos, então, trabalhando com equilíbrio, só que agora é a expressão do momento, somatório de momentos, lembrando que a equação do momento ela é calculada em relação à seção que está sendo avaliada. O que é que nós temos de momento? Nós temos de momento o momento dessa força em relação a essa seção, dessa força em relação a essa seção e esse momento aqui. Essa força aqui provoca em relação a esse ponto um momento negativo desse valor vezes o braço de alavanca. Essa força aqui é uma carga triangular, então a gente tem o valor da carga, da resultante da carga, ou seja, o Q de x vezes 1 meio, vezes o braço de alavanca, que a gente sabe que fica aqui a uma distância de 1/3 dessa seção. É o que nós temos nessa expressão, Q de x vezes 1 meio, vezes o braço de alavanca, mais esse momento aqui. Agora, a gente vai trabalhar com essa expressão de forma a encontrar qual é a equação do momento. Isolamos aqui o momento em um dos lados da expressão, esse passa para o outro lado, essa quantidade passa para o outro lado da equação. Multiplica-se aqui, finalmente temos a expressão do momento. Seguindo a mesma lógica já utilizada no cortante, a gente pode encontrar os valores de momentos em pontos estratégicos. Em x igual a zero, a gente tem momento igual a zero, simplesmente substituir aqui por zero. E em x igual a L, L aqui, fica Q zero, L ao quadrado sobre 6, menos Q0, L ao cubo sobre 6L, isso também resulta em zero. Nós temos zero nas duas extremidades da estrutura, onde os apoios acontecem, onde ocorrem apoios. Podemos encontrar também um valor máximo, por exemplo, onde pode acontecer um valor máximo, um valor mínimo, derivando a expressão do momento. A derivada dessa expressão é facilmente encontrada, deriva. E então, igualando ela a zero, nós temos qual é o ponto onde o momento é máximo. Substitui essa quantidade aqui, esse valor é igual a esse valor, substitui esse valor aqui nessa expressão de momento, e aí a gente encontra, simplesmente pela substituição de x igual a 1 sobre raiz de 3 vezes L, substitui aqui,
encontra esse termo, substitui aqui, encontra esse termo. E dessa expressão, aqui é isolada as quantidades que estão constantes nos dois termos, a gente finalmente encontra esse valor aqui para o momento máximo que surge do ponto onde a gente buscou a derivada igual a zero. Através dessa expressão é que é obtido o momento máximo. O que falta para nós agora é simplesmente graficar os diagramas de solicitações. Vejam que aqui estão resumidos todos os valores interessantes para nós, importantes para nós, que foram encontrados no equacionamento do equilíbrio. Aqui nós temos o normal, a equação do normal. Aqui nós temos a equação encontrada para o cortante, eu simplesmente transcrevi das folhas anteriores. Os pontos que são importantes, inclusive o ponto onde o cortante é igual a zero. Equação do momento, vejam, não realcei, mas é uma equação de terceiro grau. Os pontos importantes, e aqui o ponto onde o momento é máximo. Vejam que o momento máximo acontece exatamente onde o cortante é igual a zero. Tá? Isso vai se repetir em várias situações. Nos próximos vídeos eu vou chamar a atenção para alguns detalhes importantes que podem ser utilizados futuramente nas expressões, no desenho, aliás, dos diagramas de solicitação interna. Iniciamos desenhando o normal. Lembrando que o normal para cima é positivo, para baixo é negativo, mas a gente não tem normal nesse trecho, nessa estrutura. Então, o normal é igual a zero. Em relação ao cortante, nós temos ele igual a um determinado valor em uma extremidade, igual a um outro valor na outra, e no meio nós temos uma quantidade nula. Então, vamos graficar isso. Aqui no início nós temos um Q 0 L sobre 6. Aqui no final nós temos um Q 0 L sobre 3 negativo. Por isso eu desenhei aqui em cima positivo e aqui embaixo negativo. E lá próximo a 0,6 da nossa estrutura, ou melhor, lá em 0,577, nós vamos a zero com o cortante. Verificando aqui que a expressão do cortante é uma função quadrática cujo A é negativo, a gente sabe que a concavidade é para baixo. E ela vai ser desenhada para baixo porque aqui no cortante a gente continua utilizando positivo para cima e negativo para baixo. A gente não inverte como a gente inverte para o momento fletor. Então, aqui nós temos que desenhar uma parábola. Uma parábola cujos 3 pontos nos auxiliam a desenhá-la. Positivo, negativo. Finalmente, nós temos os valores de momento no início e no final do trecho, e aqui nós temos o valor máximo que nós encontramos exatamente nesse ponto aqui. Então, é 0, 0 e um valor máximo aqui em x igual a 0,577L. Bom, pessoal, para desenhar esse diagrama, nós temos também o valor máximo, que ele acontece aqui nesse mesmo x, e o valor dele é 0,064Q0L ao quadrado. Foi encontrado através do equacionamento. Entre esses 3 pontos, nós vamos encontrar uma curva desse tipo, certo? Com concavidade voltada
positivo, voltada para a carga distribuída. Sempre será dessa forma. A gente vai ter uma curva definida por uma equação de terceiro grau, mas ela vai ser sempre voltada para a carga distribuída triangular. Esses, então, são os diagramas de solicitações internas, quando a gente tem somente uma carga distribuída triangular.